E assim, a gente tá gravando dia 23 de novembro aqui, né? E hoje tem um jogo, hoje vulgo daqui a pouco, certeza está nervoso, suando frio. Um jogo Inclusive, minha opinião no vídeo vai ser importantíssimo, assim. Minha opinião vai ser assim. Rapaziada, sei lá, acho que sim. sucinto, né? Poucas palavras, homem de poucas palavras. É. Porque daqui a pouco o Botafogo visita o Fortaleza no Castelão para um jogo extremamente importante para as pretensões do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Só que o assunto que, de certa forma, desvirtuou um pouco o que seria o principal tema do Botafogo no dia, que é esse confronto contra o Fortaleza, foi o post de John Textor nas redes sociais, meus amigos. É isso mesmo, o acionista majoritário aí da SAF do Dono, Botafogo, o né? grande John Textor, ele divulgou um relatório afirmando que o Botafogo foi prejudicado contra o Galo. E aí tá o post para vocês, ó. Botafogo match day tomorrow, ou seja, Botafogo joga amanhã, né? Whistle by whistle, apito por apito, everyone needs to up their game. Let's go. E aí ele posta o link, né, com johntextor.org, É. files, ou seja, arquivos, e ele manda aí os arquivos do dossiê diretamente da Flórida, né, nos Estados Unidos. Você vê ali o post E o direto de post foi lá. excluído ali. E o post foi excluído, exatamente. Esse aqui é um print do post. Momentos depois, não sei exatamente quanto tempo depois, ele exclui isso, provavelmente porque alguém falou que, pô, ia dar merda, né? Isso aí Sim. podia causar algum problema. Ele criou um relatório, um dossiê, a pedido dele, provavelmente, colocando aí erros ou supostos erros de arbitragem contra o Atlético Mineiro. O É lá que, atrás. que você acha? Tem Cara, bastante. Aquele jogo foi 1-0, gol do Paulinho, né? isso. Cara, assim, é porque isso aí é uma coisa particular minha, tá? Se perguntar o que que você acha. Eu odeio falar de arbitragem, mano. Eu odeio falar de arbitragem, porque eu acho que de novo, a gente veio falar aqui a mesma coisa. É um consenso que é ruim. A arbitragem é ruim. Eu não acredito em favorecimento de um time específico. Ou um time específico sendo prejudicado. Não consigo acreditar nisso. Porque se eu acreditar nisso, eu não vou mais ver futebol. Então, assim, eu realmente não acredito. Eu quero não acreditar, mas além de querer, eu acho que não tem. Porém, eu acho que o Textor tá virando um dirigente brasileiro, né? Que é, que é fazer essa pressão. E olha só, o cara já virou um dirigente brasileiro. Já, ele vai na beira do campo e fala: isso é corrupção, CBF é uma merda. O que eu concordo na parte Uhum. da CBF é uma merda e o presidente, pô, é um cara que ninguém conhece. Sabe? Eu concordo nessa parte. Só que ele tá. Então, Essa mas pressão. por que os dirigentes fazem isso? Eu acho que é para tentar, de certa forma, ter força nos bastidores, Eu acho, pô, leia-se CBF de uma maneira geral. Você quer só um exemplo? e eu acho que é pra ter, no próximo Mano, na jogo, moral, é ego. É só fazer o ego. cara pensar de uma forma tipo, porra. Não, Pra tá, mim é eu vou só ego, trazer o velho. Pra mim é só ingrediente ego. aqui. Eu acho que tem ego, eu acho que Só, tem é isso só do que ego pra mim. todo mundo pode reclamar, todo mundo pode ter um dossiê a seu favor, né? Mostrando erros que sofreu no campeonato. Esse relatório foi feito por uma empresa chamada Good Game, ela desenvolve programas aí para identificar erros de arbitragem e tal, e ali eles reclamam mais precisamente daquele gol que foi mal Anulado. invalidado do Diego Costa, né? Mas, assim, um exemplo, onde que eu quero chegar aqui? É muito importante times terem força nos bastidores. Sim. E Isso aí, isso é recentemente, fato. isso é fato, recentemente no STJD, o Jair, volante do Vasco, ele foi punido com 2 jogos de suspensão por conta de uma cotovelada contra o Bahia. É um lance que ele claramente não dá a cotovelada, não tem o gatilho e tal, mas ele foi imprudente, foi bem expulso. Só que o mesmo STJD, em todos os outros lances de cotovelada no campeonato, todos, lês todos. Teve do Gabigol, teve do próprio Maidana no Verratti, que ele dá de frente, teve o do Gerson contra o Santos, que foi uma cotovelada também no Furt. Tiveram vários, teve o do Reinaldo, do Grêmio. Se eu for ficar lembrando aqui, tem várias Ah, cotoveladas. Todas essas foi só um jogo de suspensão, suspensão automática. E essas que eu citei, algumas delas até uma cotovelada mais assintosa do que essa do Jair. O Vasco no STJD não tem representação nenhuma, porque ninguém do Vasco reclama contra a arbitragem, ninguém do Vasco vai aos microfones e fica gritando. Então, assim, pode ser uma falsa, eu não estou dizendo que isso resolve, tá?
Ó, Mas é uma falsa sensação dos dirigentes de que se ele for ao microfone, se ele ficar postando nas redes sociais, teoricamente os caras vão falar, ó, porra, para de ficar errando contra eles, porque esses caras vão ficar enchendo o saco, vão ficar reclamando pra caramba. informação. Diga. O GE. É o GE isso aqui, né? Aí, tá aí na tela. Estudo contratado por Textor diz que resultados reais dariam ao Botafogo 21 pontos a mais que o Palmeiras. Daria 10 a mais pro Botafogo, 13 a menos pros paulistas. Cara, eu de verdade, mano. Isso enche muito meu saco, cara. Eu acho muito Não, chato isso isso, é. cara. Pô, na moral, É isso aí muito chato. A é gente tem que comentar isso de novo. Porque assim, Muito. você pode ter. Vamos fingir que ele tá certo? Vamos fingir que ele tá certo? Uhum. Falei, cara, de fato, o Botafogo vai ter 20 pontos a mais. Cara, eu não consigo crer que existe tamanha rede de corrupção pra fazer isso aí acontecer. Eu acho que é incompetência É que, isso. se ele estando certo, culminou nisso. Sabe? É um Existia bagulho. uma parada nos Eu não campeonatos aguento mais, mano. antigos que era a tal da tabela real, né? Não sei se era exatamente Aham. esse nome, tinha um outro nome, né? Que direto mostrava que, pô, tirando os erros da arbitragem, outro time seria campeão e tal. E aí, esse time, obviamente, vai se sentir prejudicado, pô. Só que É. os erros de arbitragem, infelizmente, fazem parte do futebol. É o E no futebol, Brasil, porra! Mas e é no isso aí, é Brasil, o fazem futebol, velho. mais parte ainda, cara. Porque aqui a nossa Mano. arbitragem é especialmente ruim. A arbitragem, ela é ruim no mundo todo. No mundo todo, a arbitragem é ruim. No Brasil, ela é ruim ao cubo. Ela é muito, 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 muito ruim. E aí faz parte, cara. Todo mundo vai se sentir prejudicado. Se todo mundo quiser fazer um relatório, um dossiê, levantar um monte de jogada e tal, todo Mas time do agora, Brasileirão, leia-se Tá, mas os 20 times do mas aí, Brasileirão, te falar um vão negócio. reclamar pontos, tá ligado? Eu acho que, beleza, a gente já disse tudo isso, mas eu acho que, num meio onde todos os dirigentes, todos os presidentes reclamam, eu acho que o Texor se sente no direito. E É aí, isso. eu vou até falar, tipo assim, pô, irmão, o maluco tem que reclamar. É. É foda, né? Eu Não, acho e que a O até, ambiente acho que faz com que o até maluco. existe uma pressão pra isso, pra que ele reclame. Pô, a torcida a torcida gosta. E cobra. é Se o cara, se o por isso cara que não pra mim dá é a só ego. cara. Por isso que pra mim é só ego, cara, porque não vai Então, mudar. mas é É um assim. ego Não vai mudar. É disfarçado de assim, é dessa tentar. maneira. É um ego disfarçado de tentar defender o seu lado. Com Vamos dizer assim, né? certeza, com É. certeza. Tanto que, quando que foi que a gente. Ah, o próprio Corinthians, né? Quando teve aquela cena patética do Alessandro, muitos torcedores corintianos falaram: tá vendo? Enfim, o Corinthians agiu nos bastidores. Mas assim, cara, é puro ego. Pra mim é puro ego. Eu acho que tem que fazer, mas não vai passar do ego. E só um ponto em relação a essa matéria aí que saiu depois, né, do Globo Esporte, acho que foi agora há pouco, né? Ó, tá aí, ó. Enfim, no momento que estamos gravando, atualizado há 11 minutos. Por exemplo, eu fico na dúvida o que seria o, entre aspas, ali, o sair prejudicado. Será que uma expulsão também daria questões de ponto? Então, assim, é muito si que entra nessa brincadeira. A gente vê o E lance É bem aí do vira relativo, Brasil. um né? bagulho de Cara, o Brasil. futurologia, porque você fala assim, Ah, beleza, teve um gol anulado, mas aquele gol atrasaria o jogo em 3 minutos e não teria aquela jogada. então, E aí é porra, não dá. maluquice, porra. No É futebol, essa loucura. conta não fecha. Nessa resultado real, no futebol, isso não se aplica. É Eu, igual o eu, Brasil e a Argentina. Se o Joelinton não é expulso, será que o Brasil vai fazer o gol de empate? mas... Então, não tem como. Eu entendo, tem que ter, faz parte. Eu acho que o torcedor se sente um pouco mais tranquilo ou mais representado, mas para mim isso aí E é assim, puro ó, ego que não vai É resolver porque porra falando nenhuma. como torcedor do verdade, o Botafogo. torcedor, ele quer um pronunciamento, um posicionamento oficial do Aham. clube Sim, travestido de torcedor. É o que o sim. torcedor gostaria de estar dizendo e falando, tá E ligado? assim, Só que muitas vezes eu falo assim, como torcedor do Vasco, a diretoria do Vasco não dá a cara para fazer esse tipo de coisa. E aí o torcedor sente que o Vasco é enfraquecido, seja em tribunal, seja em CBF, seja em arbitragem e tal. O Vasco é especialista em quê? Em soltar notas, nota de repúdio. E aí o torcedor fica puto pra cacete, né? Porque ele prefere alguém dando a cara, nesse caso o Textor é a cara do Botafogo. e ele E assume assim, muito bem isso. e não dá pra reclamar desse tipo de coisa. Dá pra Não gente dá, mano. ponderar o quê? Pô, será que foi o momento certo ele fazer isso? Véspera do jogo muito importante pro É, Botafogo? Pode ser que Foda. sim, por um lado, porque mas ele tá assim, chamando a responsa e tirando um pouco o holofote do dos time, jogadores, mas por outro lado, pode ser que mas não, eu né? acho que Pode ser que, pô, ele poderia pelo estar fazendo outra parada em prol do time que falando vai para um jogo importantíssimo, tá ligado? falando como torcedor do Botafogo, tá? A ótica que eu tenho da torcida. Essa opinião que eu dei
não é compartilhada. E, assim, a torcida do Botafogo nesse momento tá vendo muitos erros. Eu sou criticado por esse posicionamento, assim, vamos dizer. E eu acho que nem o João Almirante falou. No dia que o torcedor de futebol não puder ser conspiracionista, fudeu. Eu acho que o torcedor não é o culpado disso, entendeu? Eu acho que o torcedor, querendo ou não, cobra pra esse posicionamento e tudo mais, mas é uma grande bola de neve, como a gente sempre vem aqui falar. Agora, eu acho que, querendo ou não, antes do jogo, o que não pode afetar o elenco. O elenco ficar com essa cabeça de, ai, estão querendo me fuder, eu acho que é muito perigoso pro resultado final. Agora, se for pra chamar atenção pra isso, beleza, mas eu não sei até que ponto isso também é efetivo, sabe? Eu acho que porque pode só mais acabar. É o círculo midiático que a gente vê. Pode acabar sendo um tiro no pé, né? Um exemplo, pô, ele faz isso. Os jogadores do Botafogo compram muito esse discurso. Levam Aí no primeiro isso tempo muito tem um a gol, tem um ferro gol e duvidoso. fogo. Aí os caras ficam malucos, reclama pra caramba com a arbitragem, é expulso por causa disso, toma um amarelo, fica fora do próximo jogo. Mas desculpa, pode ser um tiro na culatra Então, aí também. Isso não tem que afetar o elenco, não pode. Mas eu ia falar isso. Isso aí é loucura por parte dos jogadores. Pô, começou ontem, 30 anos de curso, velho. Não, tá louco. claro, isso não jogador. tem condição. Mas aí tem muito jogador jovem, tem muito jogador que não tem cabeça boa. E, pô, é o seu representante. Então não tem que vestir a camisa do Botafogo. Vamos dizer não aqui, pode brigar por título, então. Chefe. No nosso trabalho aqui, a gente tá fazendo alguma parada e tal, não sei o quê, e a gente se sente injustiçado por algum motivo. Aí chega o nosso chefe é o mesmo chefe, né? O meu chefe é o chefe do Vitor, é o chefe do Pedro. Porra, ele chega e sobe aí nas mesas da redação e fala um monte de merda em nossa defesa e o caralho, não sei o quê. Porra, quebra a mesa. Porra, isso não vai abalar a gente de alguma forma? A gente não vai, caralho, porra, meu irmão, eu vou entrar no ar agora, porra, é isso aí, me sinto... Mostrando o saco. Eu acho que sim, eu acho que sim, entendeu? Não, é um exemplo esdrúxulo que eu dei, né? Mas eu entendo. Bem ou mal, é o cara que representa eles, ele se sente numa chancela, né? O jogador pode se sentir chancelado, né? Carimbado ali, a poder reclamar de arbitragem e tal. O campeonato brasileiro acaba dia 6, né? De dezembro. Tá chegando a hora, hein? Com vocês que até o final do ano a gente vai fazer um outro vídeo desse com algum time. De arbitragem. Eu não vou cravou. Assim, eu não vou falar nada. Eu já ficar assim, os três aqui, ó. Enfim, mas vai acontecer. E vai ser o vídeo de maior audiência da história do Bissola, né? Bota só a manchete e a gente aqui. 10 minutos de silêncio. Pelo Ninguém Aguenta Mais. Fala de arbitragem. Depois, no final, só se inscreva no canal. Arbitragem do Brasileirão. E compartilhe. Um beijo. Inclusive, se inscreva no canal. E até a próxima. E aí faz tudo. É nóis. Valeu, tamo junto. Tchau.